Bem-vindo! Escolha o tema do vídeo: animação, filmes, games, variedades. Ok, já vamos começar. Al Simmons, ex-agente da CIA, especialista em operações clandestinas. Ele é casado e aparentemente estável. Histórico limpo demais para alguém com esse tipo de trabalho. Engraçado. No papel parece perfeito, mas ninguém nesse ramo sai limpo. Que vida excelente, não é mesmo, Zuti? Na verdade, não. A vida desse sujeito não é nada boa e a morte dele, muito menos. É claro que hoje falamos de Spawn, um dos melhores anti-heróis da história dos quadrinhos, um ícone inegável dos anos 90 e um pilar absoluto da editora Image Comics. Embora ele pareça ter uma vida boa e ser um homem de sucesso, não se engane, essa é somente a base para o início de uma jornada tenebrosa. Simmons era um assassino do governo que participava de diversas atividades secretas que violavam direitos humanos e iam muito além de pequenas missões ocultas. Ele era sujo do pescoço aos pés, banhado em sangue de muita gente, gente inocente. They're just women and children, Al. Don't give in to the demons. Aqui se faz, aqui se paga, e a morte dele veio pelas mãos de pessoas nas quais ele cegamente confiava, traído e queimado de forma brutal. O inferno o esperava de braços abertos, e depois de morrer, é exatamente para lá que ele foi. Tudo isso por conta dos crimes que cometeu contra a humanidade ainda em vida. Lá, ele fez um acordo com o demônio Malebolgia, que lhe ofereceu o seguinte pacto: você voltará à vida e vai poder rever a sua esposa, mas voltará como um Hellspawn, uma cria do inferno, e terá que me servir. Só que tudo isso não passa de uma armadilha. Ele retorna sim à vida, mas retorna 5 anos depois da própria morte, completamente irreconhecível, desfigurado e monstruoso, e com várias memórias perdidas. Sem muitas opções, Simmons assume a sua nova identidade infernal como Spawn, enquanto busca entender melhor o que está acontecendo com ele e qual o seu papel nisso tudo. You cut a deal for your soul. Ele se encontra com somente 2 caminhos possíveis: aceitar o seu cargo como um agente do inferno ou fazer o seu próprio destino, se tornando uma espécie de vigilante oculto, operando nas sombras. What would you do if at the moment of death, a voice from the darkness offered you the chance to live again? Have your answer? There's no time to think about it. Your heartbeat away from flatlining. Quick, what's the answer? Esse homem que acabamos de ver se chama Todd McFarlane, e hoje eu não quero me estender muito no processo de criação do personagem, porque o nosso foco será outro, mas eu preciso que entendam pelo menos o básico da origem sensacional dele, pois tudo isso é fundamental. Antes do Spawn existir, o Todd McFarlane já estava circulando pela indústria dos quadrinhos fazia um tempo. Ele passou pela DC Comics, trabalhou em coisas como Batman Ano 2 e já dava pra perceber uma coisa: o cara era muito diferente. Ele desenhava o personagem com capas gigantes, poses exageradas, tudo muito mais estilizado, muito mais original. Já tinha uma identidade muito clara ali. Mas somente quando ele foi pra Marvel Comics que o negócio realmente mudou de nível. Ele assumiu The Amazing Spider-Man e basicamente reinventou o personagem. O Homem-Aranha do Todd McFarlane é um dos meus favoritos. Não tem como não amar a arte dele. Ele ficou muito mais curvado, mais animal, mais quadrinesco, como se fosse uma criatura mesmo. E a teia dele, aquela teia limpinha, foi abandonada. Se tornou algo caótico, complexo, muito estranho, mas muito maneiro. Then they put me on a Spider-Man title that ended up breaking a bunch of sales records, and from there that kind of made my career. E com essa arte sensacional dele, o sucesso veio, e veio forte. O Todd McFarlane se tornou o favorito dos fãs, e parecia que ele estava no auge do auge, o auge absoluto da sua carreira. Mas ele não se sentia desse jeito. Ele na verdade se sentia preso e sobrecarregado, muito limitado, porque ele não tinha controle sobre nada do que estava criando. Tudo que ele criava não era dele. A sensação de impotência fez com que o McFarlane tomasse uma atitude ousada. Cansado disso tudo, exausto da eterna injustiça, ele se juntaria com outros artistas gigantes da época para criar a Image Comics. Marvel's top artists came together, quit, and created Image, a co-op that would change comics, period. Image was officially announced February 1st, 1992. 3 weeks later, the Comics Buyer's Guide runs an ad about it. The word was out.
E é aqui que tudo muda. Porque é exatamente aqui que nasce o Spawn, um personagem que parecia uma mistura de vários elementos diferentes. Ele tem um pouco de Homem-Aranha, um pouco de Batman, elementos sobrenaturais, mas ao mesmo tempo não parecia exatamente com nada que estava saindo na época. Ele era mais violento, mais sombrio, mais pesado, outro tipo de herói, ou melhor, um anti-herói. When you start your own company and you own your own trademarks, you gotta have a character, and the first character out of the chute for me is Spawn. Spawn. Yeah, as in hell spawn. E o público percebeu isso na hora, compraram a ideia e o Spawn não só deu certo, ele explodiu. A primeira edição vendeu milhões de cópias, milhões, virou um dos maiores sucessos dentro do cenário dos quadrinhos. E não parou por aí, o Spawn saiu dos quadrinhos e foi para tudo quanto é lado. Brinquedo, jogo, outras mídias, o personagem virou um símbolo daquela época. Spawn takes to the air with winged fury to battle powerful new minions of evil. Spawn rises with new powers in his war against the empire of the Darklands. Mighty wings spring into action with a push of his skull belt as Spawn takes to the skies in a never-ending search for justice. E quando algo cresce nesse nível, é inevitável. Alguém vai querer levar isso para outro formato. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque no meio de todo esse sucesso, e com os anos 90 sendo o rei das adaptações animadas de quadrinhos, Spawn também ganhou uma adaptação em desenho animado, que muita gente simplesmente ignorou. E isso foi um erro, porque talvez essa seja uma das versões mais fiéis e mais sombrias do personagem. E essa é uma animação sensacional, que é exatamente o tema do vídeo de hoje. Falaremos agora da animação da HBO. Estamos apresentando Zoot, a seguir Spawn, a série animada. A HBO vence a corrida pelo Spawn. A HBO, que nos Estados Unidos também era uma rede de emissora por assinatura, procurou o Todd McFarlane com a intenção de transformar o quadrinho número 1 dos Estados Unidos, a HQ do momento, em uma animação. A emissora estava encantada com aquela possibilidade, mas o McFarlane foi cauteloso. Acontece que a essa altura do campeonato ele já tinha recebido inúmeras propostas de outras emissoras também interessadas, e todas essas propostas deixaram ele de saco cheio. Isso porque todo executivo engravatado oferecia a mesma opção, uma animação que fosse exibida nas manhãs de sábado. O McFarlane, que não era bobo nem nada, percebia que isso era a confirmação de que esses empresários não sabiam nada sobre o Spawn. Eles somente viram que estava fazendo sucesso e decidiam que queriam adaptar aquilo. Então, ele basicamente disse o seguinte: é sério que vocês olham para um quadrinho como Spawn e acham que isso foi feito para crianças? É claro que isso nunca vai funcionar como um desenho matinal. Mas a HBO era diferente. Sendo um canal de TV fechada e com um público predominantemente maduro, eles estavam totalmente dispostos a dar a Spawn uma adaptação fiel ao material original, e assim foi feito, o acordo foi fechado. Em 1997, vai ao ar a primeira temporada de Spawn, The Animated Series. A base é bem fiel aos quadrinhos e segue a estrutura inicial que eu já contei para vocês anteriormente. No entanto, a animação toma um rumo próprio, com subtramas inéditas, um ar um pouco mais quieto, silencioso, menos agitado e caótico. Tudo isso foi aprovado pelo McFarlane, que participou ativamente na animação. We had people coming at us from, kind of like the networks that saw it as a Saturday morning cartoon just because it was a comic book, right? So they made that kind of stereotype judgment call. And I kept telling them that, you obviously haven't read the book. Right? Or you don't really know where this thing's going. O objetivo era uma adaptação que respeitasse o material original, mas ao mesmo tempo trouxesse uma abordagem única. Sinopse. Aqui acompanhamos Al Simmons, um ex-tenente-coronel da Força de Reconhecimento dos Fuzileiros Navais que atuava como assassino em operações secretas do governo. Ele é traído por alguém em quem confiava e acaba morto de forma brutal durante uma missão. Mas antes de morrer, ele carrega consigo 2 desejos, vingança e uma chance de ver a sua esposa. Condenado por sua vida violenta, sua alma vai para o inferno, onde ele aceita um pacto terrível. Ele vai retornar como um Hellspawn, um soldado infernal. Vai poder rever a sua esposa, mas terá obrigações como um soldado do inferno. Quando ele finalmente retorna, percebe que foi traído, está deformado, irreconhecível, com as memórias confusas e sem nem mesmo saber quem ele é. No entanto, ele se lembra da sua esposa, Wanda, para quem ele deseja retornar. Quando ele finalmente tenta fazer isso, ele é atingido em cheio por um golpe brutal.
Acontece que um bom tempo já se passou desde a sua morte terrível e trágica, e sua esposa se casou novamente. O pior de tudo, ela se casou com um dos seus melhores amigos em vida, Terry. E agora ela tem uma família com ele, uma pequena filha. Sem espaço nessa vida dela, Simmons abandona qualquer tentativa de retornar ao passado e assume um novo papel, proteger à distância aquilo que ele perdeu. Como Spawn, ele passa a agir nas ruas, lidando com criminosos enquanto enfrenta a própria natureza demoníaca dele. Mas, ao redor dele, forças maiores estão se movimentando, existe uma grande guerra em andamento. O demônio violador tenta conduzi-lo à sua missão como um Hellspawn, mas ele foge disso. Além disso, agentes do céu também entram em cena, interessados em executá-lo mais do que tudo. Então, ele está preso entre dois lados de uma guerra da qual ele não deseja fazer parte, mas da qual ele não tem como fugir. Spawn busca manter algum controle sobre si mesmo. Nesse caminho, ele cruza com Cogliostro, um antigo Hellspawn que conseguiu resistir à influência infernal e oferece uma visão diferente para ele. No entanto, não demora muito para que Spawn perceba que nem tudo é tão fácil de se entender. Não é branco e preto, na verdade é tudo muito cinzento. Existem forças malignas na Terra, no Inferno e no Céu. A atmosfera gótica e alterações inteligentes. Toda a ambientação de Spawn, a série animada, ajuda a compor com maestria o clima ideal para a história que estamos acompanhando. Spawn está sempre em um beco imundo, na companhia de moradores de rua se aquecendo em uma fogueira. Ao seu lado, uma igreja católica de arquitetura gótica, na qual ele gosta de subir, observar, vigiar e refletir. Os ambientes mais comuns também são sempre cobertos por sombras pesadas e preenchidos por um enorme silêncio. Como a casa de Wanda, o escritório do vilão principal, Jason Wynn, ou até mesmo a delegacia, onde a dupla de detetives, Sam Burke e Twitch, investigam as podridões da cidade. Essa atmosfera é obscura e silenciosa, e tudo foi calculado, uma grande diferença em relação aos quadrinhos, que contêm bem mais elementos cartunescos e fantasiosos. Eu vou deixar que o Todd explique tudo isso melhor para vocês. After drawing comic books and exploding things, I don't want to see exploding things. So, for the longevity of this show, action can't be at the forefront. What you need to have, like any long-running movie, or long-running franchise, or long-running show, is drama. You need to have literally true drama. Então, o Spawn abandona um pouco da atmosfera e energia mais agressiva, agitada e intensa das HQs e passa a apresentar uma vibe mais quieta, sombria, soturna, densa. O Spawn do desenho age muito mais como um gato noturno a caminhar silenciosamente pelos telhados dos prédios. Aqui, até mesmo quando o Spawn utiliza dos seus poderes e combate os inimigos, a direção do programa não permite que a ação do momento seja muito quadrinesca e exagerada. Não existe uma grande sequência injetada de adrenalina. Não, até mesmo esses momentos são apresentados com uma certa sutileza. Os confrontos são menos energizados e mais místicos. O Spawn é uma figura que vai sair das sombras, colocar o seu inimigo de joelhos e logo em seguida retornar para as sombras. No, you can't be alive. I'm not, asshole. Por fim, os diálogos são afiados, os personagens são críveis, os dilemas e conflitos muito bem trabalhados e os personagens secundários bem escritos. Tudo isso colaborou para que a HBO tivesse em mãos aquela que eu considero uma das melhores animações do gênero. Por isso, a animação conseguiu durar bastante tempo, tendo 3 temporadas e conquistou uma base bem fiel de fãs, mas ela sofreu um destino nada justo. Acontece que o desenho teve uma pedra incômoda no seu sapato. Uma pedra criada pelo outro Spawn, a terrível versão em live action, e que levaria ao cancelamento do desenho. E essa pedra se chama Spawn, o Soldado do Inferno. Você está assistindo Zoot. Mas... absurdo. Onde já se viu? Que falta de respeito. A quem ele pensa que é? Puxa, Dona Morte, por que essa bronca? Aquele fantasma escritor. Vê se pode. O que ele está pensando? Nossa, mas o que ele fez de tão errado? Imagine que ele pediu a minha foice emprestada para apontar lápis. E?
Poxa, a minha foice é um símbolo. Ela faz parte de um processo de séculos e séculos da formação da minha imagem. É impossível separar uma da outra. É isso mesmo, a senhora tem toda a razão. Eu concordo plenamente, acho muito certo que a senhora não tem emprestado a foice pra ele neste momento. Fez muito bem mesmo. Ah, obrigada, Penadinho, obrigada. Já que o assunto é foice, será que não dava pra senhora me emprestar a sua foice um pouquinho? É que a grama lá do meu túmulo está meio alta e eu gostaria de dar uma aparadinha. O quê? Mas, olha que eu ressuscito você. Não, Dona Morte, não. Saia da minha frente. Não precisa fazer isso, não. Vai embora. Continue assistindo Zoot. O impacto negativo do filme na animação. De acordo com o próprio Todd, ele enxergava cada adaptação do personagem como uma oportunidade de ouro. Ele basicamente não gostava de se repetir. Para ele, as adaptações precisavam trazer uma energia diferente uma da outra, pois isso era uma forma de convencer pessoas diferentes, com gostos diferentes, a se interessarem pelo personagem. Ele mesmo diria o seguinte: talvez quem goste da versão da HBO não goste do live action, quem goste dos quadrinhos não goste da versão da HBO, e quem goste do filme live action não goste de nenhum dos dois. Most marketing people go, make everything look the same. So if we go to the Disney way of doing it, like everything has to be consistent. And it works, because then if you buy one, you might buy all six. I actually work the opposite. I go, well, they might not buy any, so how can you get them to buy one? Ele também investia pesado na produção de brinquedos do personagem e estava tirando o maior proveito possível da fama explosiva do Spawn nos anos 90. No entanto, tem um pequeno problema. McFarlane não contava com o fato de que, de alguma forma, a recepção da crítica e do público em relação ao filme live action pudesse afetar o desempenho da animação. E bom, tudo indica que foi exatamente isso que aconteceu. O live action de Spawn acabou criando uma espécie de efeito colateral que foi muito além do esperado, porque ao invés de funcionar como uma porta de entrada para novos fãs, ele gerou desconfiança em torno da marca como um todo. A repercussão negativa do filme, principalmente pelos efeitos limitados e pelo tom inconsistente e o roteiro bem fraco, acabou respingando diretamente na animação da HBO, que mesmo sendo mais madura, violenta e muito bem feita, mais fiel aos quadrinhos também, passou a carregar o peso de uma imagem desgastada. O desenho começou a lidar com um fardo que não pertencia a ele, era como se ele tivesse que se provar o tempo todo e mostrar que ele era bom, diferente do filme. Não adiantou, esse impacto indireto enfraqueceu o alcance do desenho, limitou o crescimento dele e impediu que atingisse um público ainda maior. A ideia do McFarlane era inteligente, ou pelo menos parecia. Seu personagem era um sucesso absoluto. Em questão de pouquíssimo tempo, executivos de várias empresas e companhias queriam uma lasquinha da popularidade do Spawn. Então, por que não atirar para todos os lados de uma só vez? E foi isso que ele fez. Só que isso acabou sendo um problema. Fazer tantas versões diferentes do personagem em pouquíssimo tempo acabou sendo precipitado. Então, tivemos um efeito dominó. O filme caiu, mas caiu levando outra peça junto dele, o desenho animado. Pergunte. Zunil. Esse sou eu. O Todd McFarlane acreditava que quanto mais parcerias fizesse, melhor seria. Então, a curiosidade que eu trago para vocês hoje é a seguinte: você sabia que o criador de Spawn também se meteu no mundo da música e deixou a marca dele lá? Sim, ele trabalhou no clipe de Freak on a Leash, da banda Korn. E também dirigiu o icônico Do The Evolution, do Pearl Jam. E agora vem a parte mais interessante. Se você assistir esses dois clipes com atenção, principalmente as partes animadas, dá pra perceber claramente o estilo dele. Aqueles traços mais sombrios, rostos meio distorcidos, expressões exageradas. É praticamente o mesmo DNA visual que você vê em Spawn. Ou seja, não é coincidência. O cara simplesmente levou o universo perturbador de Spawn direto pra MTV dos anos 90. E agora, vamos checar as fanarts da semana. Que trabalho maravilhoso!
É impressionante. Eu fiquei sem palavras com essa arte. Dá pra ver o quanto isso foi feito com dedicação. Parabéns a todos os artistas. Por fim, mesmo com altos e baixos ao longo das décadas, Spawn continua sendo uma figura extremamente relevante e resistente dentro da cultura pop, provando que sua força vai muito além de um único sucesso ou um fracasso isolado. A versão animada do Todd McFarlane, que é o nosso tema principal do vídeo de hoje, teve uma vida curta, mas ainda assim foi muito ousada e importante para o seu tempo, surgindo em um período em que a animação adulta ainda era vista como algo esquisito e muito arriscado. Principalmente porque o pensamento da época era: a animação é igual desenhos fofinhos para crianças. Ao apostar em uma narrativa densa, violenta e profundamente sombria, a série não só respeitou a complexidade do personagem, como também abriu caminho para produções futuras, mostrando que, sim, histórias animadas poderiam abordar temas maduros sem perderem nada para as versões live action. No fim das contas, mesmo com a sua curta duração, ela deixou um legado importante, provou para nós e para a indústria que é totalmente possível adaptar com fidelidade um personagem tão pesado como esse. Algo que, anos depois, se tornaria cada vez mais comum, mas que naquela época era simplesmente revolucionário. Eu sou o Zut e esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima.